Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ultrassom de pulmão. Eu me chamo Arthur Milak Júnior, eu sou médico anestesiologista, trabalho com o uso do ultrassom point of care dentro da nossa especialidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com um convidado especial, que é o Dr. Francisco Júnior, ele que é médico radiologista intervencionista, fez a sua formação no Hospital Israelita Albert Einstein e hoje trabalha no Hospital Rio Grande e Hospital Promater em Natal, no Rio Grande do Norte. E já teve contato aí, né, Francisco, com alguns pacientes com o Covid-19. É isso? Exatamente, Arthur. Obrigado aí pela oportunidade de contribuir aqui com a divulgação do conhecimento e de aprender um pouco também, porque é uma doença nova, né? Que vem surgindo agora e muita informação nova está surgindo a cada dia e a gente acaba que está aprendendo, todo dia está aprendendo coisa nova sobre esse Covid-19. É isso mesmo. Acho que todo dia, além de aprender alguma coisa nova, está sempre saindo alguma coisa nova, a intenção com esse nosso primeiro vídeo é lançar uma série ao longo da semana com maiores informações. A gente já tem uma entrevista que foi feita com a doutora Antônia, de Roma, onde ela fala sobre o uso do ultrassom, a realidade deles. E eu acho que é sempre importante esse diálogo entre as especialidades, né? Porque o que me fez trazer a discussão do ultrassom pulmonar diante do Covid-19, né? O ultrassom pulmonar eu já uso no meu dia a dia, ajudo os colegas, a gente está sempre fazendo treinamento junto à SAESP, a Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo, e também com o pessoal de Pernambuco. E algumas correspondências, algumas cartas me fizeram abrir os olhos e falar assim, opa, como essa primeira aí que você vai observar da Lancet, né, que é o surto de Covid-19, menos estetoscópio, mais ultrassom, e um comparativo onde ele fala dos achados ultrassonográficos na pneumonia causada pelo coronavírus, né? Todos os trabalhos que a gente vai apresentar, as referências, eles se encontram com QR Code para quem quiser escanear e consultar esses arquivos. Tá? E eu acho que uma das coisas que trouxe para a gente o uso do ultrassom no dia a dia, eu acho que o Dr. Francisco Júnior pode até comentar um pouco com a gente sobre esse trabalho. Em que esse trabalho de ultrassom de pulmão no Covid-19... o que ele traz de informação para a gente? Se possível, voltar lá, Arthur, só para chamar a atenção do título desse trabalho do Lancet aí, né? Menos estetoscópio e mais ultrassom. Esse vírus, ele veio até para, não sei se a palavra correta seria antecipar essa tendência, né? De usar menos estetoscópio. No caso dessa doença em especial, isso aí é uma realidade mesmo, porque o estetoscópio é fonte de contaminação, né? Vai ser fonte de contaminação. Você tem que estar escutando esse paciente ali, levando a mão próximo do rosto, contaminando o próprio estetoscópio. Então, o ultrassom ele vai trazer mais segurança para o médico, né? Que vai lidar no dia a dia com esse doente. Fazendo a proteção adequada do aparelho de ultrassom, é possível a gente usar isso em larga escala? É possível, sim. Tá. Eu acho que a gente pode até depois dessa primeira abordagem fazer uma discussão sobre os cuidados com o aparelho de asepsia, né, para um outro vídeo. O que você acha? Perfeitamente. A gente pode fazer sim. Durante a semana a gente pode organizar essa sequência desses vídeos e torná-los mais práticos mesmo, para tentar ajudar no dia a dia dos médicos que vão lidar com esses pacientes, né? Uhum. Nem sempre vai ter um radiologista disponível para fazer o exame. Esse trabalho preliminar, ele é um trabalho bem interessante, porque ele vai tornar mais objetiva a avaliação do pulmão. Uma das coisas que a gente vai fazer também é montar um modelo de relatório, né, digamos assim, de laudo estruturado, para permitir uniformizar a linguagem entre os médicos que vão avaliar e tornar mais objetiva a comparação do exame, né? E a gente vai ver que esses pacientes
durante a sua estadia na unidade de terapia intensiva, o mais importante não vai ser um exame pontual, mas sim a sequência de exames, a evolução, né? Então, o ultrassom é fundamental por isso, porque ele consegue, os achados ultrassonográficos, como a gente vai ver, ele apresenta uma boa correspondência com os achados da tomografia, sem a necessidade de transportar o paciente até a tomografia, não é isso? Durante o transporte, tem toda a dificuldade para transportar, você como anestesiologista pode falar melhor sobre isso, mas aumenta muito o risco, inclusive, de contaminação, né? Ter que conectar aparelhos respiratórios de transporte, desconectar. Então, isso aí vai dificultar muito. Em alguns casos, o paciente vai estar grave e não vai permitir o transporte, né? Então, o ultrassom, ele vai ser fundamental nesse cenário. E esse trabalho, ele fez um zoneamento do pulmão, né? Dividiu em 12 zonas. 6 à direita e 6 à esquerda. Ele considera o pulmão anterior, lateral e posterior. Anterior tem a parte superior e a parte inferior, né? Uhum. A parte lateral do pulmão também tem a parte superior e inferior, e a posterior também. E aí, Francisco, uma coisa que a gente viu também, os chineses, quando fizeram esse trabalho com ultrassom, eles vieram desse grande estudo com 1.014 casos de avaliação tomográfica, né? Porque hoje a gente parece que a tomografia é o padrão ouro para a gente conseguir enxergar mais precocemente essas lesões pulmonares. E nesse trabalho ele até mostra que o achado da tomografia ele vem antes, inclusive, do PCR. Você podia explicar um pouquinho para a gente como é isso? Então, como a tomografia ela passou a ser muito sensível mesmo, muitas vezes o paciente ele não apresenta nenhuma, digamos assim, uma carga viral que vá permitir a positivação da pesquisa pelo PCR, né? Pelo SWAB da via da nasofaringe ou da orofaringe. E nesses casos, a maioria deles, né, a tomografia já passou a ser positiva em cerca de 4 dias do aparecimento do sintoma. Uhum. E a principal alteração tomográfica é a imagem vidro fosco, né, que está localizada geralmente na periferia do pulmão. A gente vai até ver umas imagens aí para você ajudar a gente na discussão. Eu fiz até esse grifo. Seria essa situação que você colocou? Por exemplo, nesse trabalho com 1.014, 308 pacientes foram negativos na PCR, mas eles vieram com a tomografia positiva, né? Exatamente. O PCR inicial desses pacientes, eles eram negativos, mas a tomografia já era positiva, né? Em algum momento, se você chegasse a repetir esse PCR, ele já teria positivado pelo aumento da carga viral disponível para pesquisa, ou na orofaringe ou na nasofaringe, né? E aí, por exemplo, nesse trabalho onde ele fala qual o padrão de distribuição, ele apresenta um homem de 29 anos com febre por 6 dias, onde ele tem aqui no nosso exemplo 5 imagens tomográficas, né, de achados diferentes do mesmo paciente ao longo da evolução da doença. Você podia discutir um pouquinho para a gente o que se encontra importante nessa tomografia e quais dos achados que a gente encontra aqui, por exemplo, seria possível se encontrar no ultrassom pulmonar? Então, abrindo um parênteses aí, a tomografia ela não deve ser utilizada de maneira indiscriminada, né? Se você está bem, está assintomático do ponto de vista respiratório, ou seja, você não tem dispneia, não tem aumento da frequência respiratória, teoricamente não tem necessidade de você fazer tomografia. Uhum. Apesar de ser um método muito disponível hoje e bem segura, mas a tomografia ela tem um pouco de radiação, né? Então, primeiro que você vai tomar radiação sem necessidade, né? Então, tomografia realmente é para aquele paciente que apresenta algum sintoma, né? Digamos assim, aquele paciente que vai necessitar de uma internação hospitalar, que vai necessitar de uma suplementação com oxigênio, né? Então, nesses pacientes, sim, a tomografia estaria indicada. Isso é o que reforça ainda mais o papel importante que o ultrassom ganha nesse cenário, né? Que vai passar a ganhar nesse cenário. Imagino que, ao final desse caos causado pelo coronavírus,
ultrassom é um método que vai sair, digamos assim, bem fortalecido. Então, conforme já falamos, né, se você observar essas imagens, as imagens nos campos superiores, né, elas estão no plano axial e realmente as áreas pulmonares mais acometidas estão na periferia e nas bases pulmonares, nos campos pulmonares inferiores, tá? E como você vai ver, de acordo com a data que está nas imagens dos campos inferiores, no plano coronal, à medida que vai havendo progressão no tempo, os achados pulmonares vão se tornando mais exuberantes, né? Por exemplo, em até 4 dias, o que os trabalhos chineses mostram é que vai aparecer vidro fosco. Em torno do 5º ao 8º dia, esses achados pulmonares eles se exacerbam, né? Começa a surgir algumas consolidações e um padrão pulmonar descrito como atenuação em mosaico. Você tem um vidro fosco e um espessamento septal interlobulado e permeio, né? A minha dúvida é o que é o padrão em vidro fosco aqui? Essas imagens que a gente começa a ver aqui é o famoso padrão em vidro fosco, é isso? Isso. O padrão em vidro fosco é o seguinte, para tornar mais, digamos assim, mais didática a explicação, você tem um pulmão normal, que ele está mais escuro, né, mais preto, e o vidro fosco, o pulmão ele fica mais denso, ele fica mais branco, mas não é um branco suficiente para apagar a trama vasobrônquica. Você consegue ver vasos que passam no meio dessa área que está mais densa. Você consegue ver vasos e ver brônquios. Nessa imagem da figura B, do campo superior da figura B, ela traduz mais ou menos isso. No plano axial, a figura superior aí, onde você circulou de vermelho, a gente consegue ver bem isso aí. Você tem uma areazinha mais branca, né, mais densa, mas essa área ela não é suficiente para apagar esse vaso que passa no meio dela. Essa Então, estruturinha aqui, né? Isso seria a definição de vidro fosco, né? Algumas coisas podem causar o vidro fosco, como um colapso parcial dos alvéolos, aumento do volume sanguíneo circulante na região, um espessamento do intestício. Então, basicamente isso é a definição de vidro fosco, né? E esses achados, como você falou, devido a eles serem periféricos, eles podem muito bem serem detectados e bem avaliados ao ultrassom, né? Que bom saber isso. Então, nessa imagem A essa imagem A axial no ponto superior, tem um achado que também pode estar presente no paciente Só uma coisa, Francisco. Esse é um outro paciente que também está nesse trabalho, só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, que é de um homem de 34 anos com febre, né, há 4 dias. Foi realizado no dia 1º de fevereiro e o segundo exame de comparação foi no dia 8 de fevereiro. O que você tem a dizer dessas imagens para a gente? Primeiro, sim, que houve uma progressão significativa dos achados, né? Nessa primeira imagem tem um achado que vem se mostrando cada vez mais presente nos pacientes com coronavírus, que é esse achado do halo invertido aí, né? Você tem uma área periférica de condensação e uma área de vidro fosco central. Isso é muito comum no infarto pulmonar e também na pneumonia em organização, que está sendo observado nos estudos anatomopatológicos dos pacientes que têm vindo a óbito com coronavírus, né? Muita pneumonia em organização. Com o passar dos dias, os achados pulmonares eles vão progredindo e vão aumentando, né? Esse vidro fosco ele vai se tornando cada vez mais conspícuo a ponto de começar a caracterizar áreas de condensação aí mais notadas nesse pulmão esquerdo. Aí agora, onde você está circulando. Tá. E a gente observa que ele não poupa só um lóbulo, né? Quando a gente... Não, exatamente. É uma doença que é uma doença, digamos assim, ela acomete difusamente os pulmões, né? Geralmente ela não poupa pulmão, não. Ela pega geralmente os dois. E como a gente já falou, principalmente os campos pulmonares posteriores e inferiores. Francisco, essa foi a imagem que a gente tinha selecionado, né, para discutir um pouquinho sobre o padrão em mosaico, né? Essa é uma tomografia de um COVID-19, a gente vê um pulmão
bem lesado, com várias desses achados que você acabou de descrever para a gente, pulmão em vidro fosco, tem até umas áreas aqui formando em consolidação, mas tem uma área, um padrão importante que Aí, acho que você nessa falou. imagem... Volta a imagem aí, Arthur. Volta a Vou imagem, por voltar aqui um favor. pouquinho. É essa aqui? Essa daí, pronto. Tá. Notadamente aí nesse pulmão esquerdo, mais anterior, a gente vê áreas de vidro fosco com um espessamento septal interlobular Então, só de para mostrar vermelho, para o né? pessoal, isso aqui seria o vidro fosco, não é isso? Isso. E essas linhas mais brancas no meio é um septo espessado, né? Isso aqui que eu estou sublinhando. Em essa linhazinha Exatamente, branca é. seriam os espaços. Aí um septo interlobular espessado, né? Isso aí caracteriza a pavimentação em mosaico. Com esse espessamento interlobular, que era o que eu queria lembrar, é isso aqui, né? Então, essas Exatamente. imagens. No Essas pulmão direito imagens também tem um mais, pouco disso aí. essas organizadas aqui, que achados eles Isso aí. representam? Isso aí já começa a caracterizar umas áreas de consolidação, né? Uhum. Que é assim, você nunca vai ter um achado só isolado. Geralmente você vai ter consolidação com vidro fosco adjacente, né? Isso é o mais comum em todo padrão de doença na maioria das doenças que acometem o parênquima pulmonar. E dando seguimento aqui nas imagens que a gente tem, o que a gente conseguiu ver e resumir em relação à tomografia e ultrassom, né? Todos eles têm vantagens e desvantagens. A tomografia de tórax parece ser o padrão ouro, mas tem toda a desvantagem da contaminação de equipe, da contaminação do ambiente. Se esse paciente está em ventilação pronada, muitas vezes, entubado, transportar esse paciente para a tomografia para ver um estágio de complicação é muito mais difícil, e o ultrassom consegue me dizer, né? Se eu quero ver um espessamento pleural, eu consigo ver isso tanto na tomografia quanto no ultrassom. O vidro fosco e o padrão em congestão da tomografia de tórax, esse vidro fosco a gente pode dizer também do ultrassom pulmonar que a gente interpreta como linhas B, ou o vidro fosco, que a gente vai discutir mais na frente o que significa. As consolidações subpleurais e pequenas consolidações a gente também vê, né? E o derrame que a gente vai citar um pouquinho mais na frente, que o derrame é raro, mas ele faz parte do diagnóstico diferencial. E o que a gente viu nas imagens que você apresentou, todas elas no Covid-19 tem mais de 2 lobos afetados, né? Isso. Esse vidro fosco e a congestão pulmonar, ele se traduz no ultrassom pela confluência das linhas B, né? Que a gente vai falar um pouco agora dessas linhas B, né? Eu queria agradecer aos colegas da Università de Roma, Sapienza, que ajudaram a gente fornecendo algumas imagens. E uma coisa muito importante que eles falaram para a gente: invistam nesse tipo de educação informal, onde os colegas fazem vídeo, dão as dicas, porque é isso que a gente acaba usando no dia a dia, né? E eu vou deixar para você comentar um pouquinho sobre o ultrassom normal do próximo slide, mas o que a gente consegue observar aqui? Praticamente isso é uma costela, né? Essas duas asinhas que a gente chama, essas duas costelas, que formam uma sombra acústica, porque o ultrassom, quando emite, o transdutor emite o feixe sonoro, ele bate numa superfície rígida, né, como a costela, como o osso, e forma essa intensa sombra acústica. Mas quando ele chega na linha pleural, ele produz essa linha, né, hiperecóica, né, que a gente chama. Exatamente, essa linha mais branca aí, ela é a pleura visceral mesmo, né? Na verdade, é a interface entre a pleura parietal e a pleura visceral. E você pode notar que abaixo dessa linha branca surgem outras linhas brancas, um pouco mais delgadas, mas surgem. São mais ou menos equidistantes, né, uma da outra. Isso aí é artefato de reverberação do feixe da onda do ultrassom, né? Então ele dá esse artefato aí, isso aí nada mais é do que um pulmão normal, né? Então, traduzindo para quem vai estar na linha de frente, nunca fez um ultrassom de pulmão na vida, chegou com um colega ali que vai ajudar, se tiver uma situação caótica, encontrei essa linha bonitinha deslizando, que a gente vai ver essa imagem para frente, e um monte de linhazinha assim na horizontal, que você acabou de dizer que são as linhas A,
eu posso ficar tranquilo que está um pulmão, pelo menos Pulmão naquele setor, isso, pulmão saudável. normal. Beleza. Isso, uma coisa que vale a pena chamar a atenção aí é que em relação aos transdutores, né? Aham. A gente vai fazer um vídeo depois, um vídeo mais prático, mas você pode usar qualquer transdutor para avaliar o pulmão. Só lembrando que o transdutor que está sendo usado aí é um transdutor linear, de baixa frequência. Então, ele vai conseguir ver numa profundidade menor, mas ele Então, vai avaliar melhor a periferia do pulmão. Então, essa imagem aí, ela foi feita com um transdutor linear. tá. Se você não tiver um transdutor linear disponível no seu aparelho, dá para fazer com outro transdutor, seja com convexo, né, que é aquele ultrassom que faz o exame do abdômen, até mesmo com setorial, que faz o ecocardiograma, né? Mas lembrando que se tiver o linear, ele é melhor para avaliar a periferia do pulmão. Ele Como dá mais nesse, resolução. como nesse videozinho aqui que também foi enviado para a gente, né? Você consegue dizer para a gente o que a gente observa aqui nesse pulmão? Então, a gente vê essa linha bem hiperecogênica, né? E um deslizamento da pleura visceral. A gente não consegue separar visivelmente aí a pleura visceral da pleura parietal, mas a gente consegue saber que está deslizando, né? Esse A pleura visceral está movimentozinho deslizando e que esse isso podemos ver movimentozinho que ela faz, que parecem umas coisinhas caminhando, é como se fosse o deslizamento da pleura visceral e parietal, é isso? exatamente. E você pode ver que tem essas mini, eu vou chamar de mini linhas, né? Umas linhazinhas verticais, perpendiculares à linha branca, né? Uhum. Isso aí é uma linha B fisiológica, digamos assim, uma linha B normal. Você vê que tem só uma, elas não são confluentes e não são longas, não são compridas, digamos assim. Elas não chegam a se estender profundamente. Então, isso aí Uhum. também é normal. Beleza. E aqui eu acho que tem uma imagem dos colegas italianos também, que era o que a gente estava explicando, né? Observar dentro de um ultrassom aqui o probe encosta na epiderme da derme, depois vem tecido adiposo, a musculatura da parede e a sombra das costelas e a musculatura intercostal. Né? Logo abaixo da musculatura intercostal, a linha pleural, né? E as linhas A que o Dr. Francisco citou agora há pouco para a gente. Francisco, a gente tem algumas imagens de ultrassom aqui agora. Eu me sinto, eu acho que sou um pouco mais confortável para a gente conversar sobre o pulmão normal, mas eu acho que a sequência de pulmões com achados de doença, né, eu deixo para você explicar com mais propriedade. Me corrija se eu estiver errado, tá? Então, ele escolheu aqui um preset de pulmão, né? Ele está apresentando a sombra aqui, que forma de cada lado da tela a sombra das costelas, a linha pleural aqui, que a gente consegue ver mais hiperecogênica, e as linhas A, que o Dr. Francisco falou, que é o produto da reverberação, na verdade, da linha pleural. Como você tem um pulmão normal aqui, é isso? Esse pulmão tem mais ar do que água ou qualquer processo inflamatório infeccioso. Então, esse som, quando bate na pleura, é como se ele batesse, reverberasse e formasse essa imagem, né? Agora, a gente percebe que no pulmão doente não é bem assim. O que você consegue dizer para a gente dessa imagem? Então, primeiro que a gente vê que aquela linha pleural está bem espessada lá em cima, né? Se a gente lembrar da imagem do pulmão normal que a gente viu no slide anterior, a gente nota que agora ela está bem espessada. E você vê que tem umas linhas B, aquelas que eram fininhas, você vê que agora tem várias, que elas chegam a confluir e formar uma faixa bem espessa, como está aparecendo agora. Uhum. Então, essas linhas B aí que confluem, elas representam um vidro fosco, corresponde a como se fosse um vidro fosco na tomografia. E podemos observar também que entre essas linhas B mais espessas aí, você vê umas áreas, digamos assim, mais hipoecogênicas, mais escuras, né? Que aí já estariam mais consolidadas, né? Como eu falei naquela hora, você sempre tem uma combinação dos achados. Nesse vídeo aí que Arthur está mostrando agora, a gente tem as linhas B confluentes, né? Que correspondem ao vidro fosco, e de permeio a elas a gente tem áreas de consolidação pulmonar.
Eu acho que nos outros, nós temos mais uns achados aqui que são bem interessantes. Eu acho que vale a pena. Aqui dá para ver bonitinha, né? Uma imagem da costela, formando a Isso. sombra acústica, e a pleura a gente consegue visualizar bem, sempre no preset do pulmão. Antes só de começar a avaliar essa imagem, Francisco, se o ultrassom que eu tenho no meu serviço, muitas vezes eu uso para pegar acesso central, ele não tem o preset de pulmão, mas ele tem o preset de abdômen. Eu posso usar o preset de abdômen? Pode sim, o preset de abdômen, na verdade, a maioria dos aparelhos não tem o preset de pulmão, né? Uhum. Geralmente, o que está disponível realmente é um preset para abdômen. Pode-se confeccionar um preset pulmonar, pode ajustar os parâmetros para tentar encontrar uma imagem boa, mas o preset de abdômen, ele resolve. Tá. E aqui eu acho que mais uma vez a gente tem as linhas B confluentes, né? Um pouco mais Exatamente. graves do que no Aí vídeo anterior. tá até mais nítido, né, essa confluência das linhas B. Uhum. Que aqui é uma evolução, a gente de um mesmo paciente com Covid, todos achados com Covid-19. Ele iniciou com essa linha B, mas aqui eu acho que ele tem um achado a mais, que você podia dar uma ajuda para a gente interpretar. Aí além do espessamento pleural, de consolidação, nota que em relação a esse vídeo mais da esquerda para cá, houve uma redução da área das áreas de vidro fosco e aumento do padrão de consolidação. E outra coisa que surgiu também foi um pequeno derrame pleural, né? É isso aqui que você fala, né? Essa imagem mais pretinha no Você meio da pode... linha. Deixa eu voltar o vídeo aqui. Aí a gente já nota que tem um afastamento mais nítido da pleura visceral, que é essa linha mais branca, que está espessada e inflamada, da pleura parietal, que a gente vê menos. Tem uma lâmina que não é tão lâmina assim. Seria mais ou menos uma faixa de líquido aí. Deixa eu tirar uma dúvida. Comparando com essa outra imagem, o que a gente observa aqui é por causa dessa irregularidade da pleura, é isso que você chama isso aqui, ó? Isso aí é a pleura que está espessada, né? Notoriamente inflamada, e mais periférica a ela tem líquido, né? Uhum. Esse terceiro vídeo. Então, aí houve um aumento do derrame pleural. E o aumento praticamente está todo... esse pulmão aí, agora praticamente ele está todo consolidado nessa região e houve um aumento do derrame pleural. Tá? Essa é uma região de consolidação, né, subpleural. Foi aquilo que eu falei, aquela estrutura anterior parece que ela desliza, não é isso? E aqui ela não desliza, parece que ela se move em bloco, né? Se a gente encontra uma imagem dessa, a gente pode marcar como consolidação subpleural tranquilamente? Exatamente. Uhum. Exatamente. Tem mais isso. E eu acho, Francisco, que com a redução, né, com a facilidade ao acesso, com a portabilidade dos aparelhos de ultrassom hoje em dia, não importa a marca que você tem gente que fala tal aparelho é melhor ou pior, mas para o dia a dia do anestesiologista, do intensivista, qualquer aparelho que eu consiga criar aquela imagem, tomar uma decisão já me ajuda, né? Com certeza. O ideal seria sempre trabalhar com o que há de melhor, né? Mas nem sempre isso vai estar disponível. E o importante é aquele aparelho que você tem familiaridade de manusear, né? Isso é o mais importante. Se você já está bem adaptado ao aparelho, você consegue extrair uma imagem razoável, imagem resolutiva daquele aparelho. Eu acho que a gente está terminando para a fase final da conclusão. A gente trouxe aqui 2 vídeos que foi uma cortesia dos colegas italianos, onde a colega vai apontar aqui as linhas B, conforme a gente mostrou. A imagem não fica tão boa, que foi gravado direto da tela, mas já nos ajuda muito para ver que esse padrão ele vem se repetindo ao longo do mundo, né? Então, parece que tem aqui a linha B confluente e uma área de consolidação, é isso, se eu não me engano? Mais ou menos aqui, ó.
Exatamente. querendo se Aí, formar, uma área pouco aerada, né, onde a gente tem um pulmão que tem um processo inflamatório no seu interstício. E aqui, com maiores detalhes, aquilo que você estava falando, né? Esse foi realizado com probe curvo e a gente conseguiu ver. Esse foi feito com um probe linear e a gente linear, consegue ver a consigo ver pleura. também. E ela está apontando aí o espessamento da pleura e um pequeno derrame pleural. É isso? Exatamente. Eu queria agradecer ao Dr. Marco Garrone por também ter compartilhado com todo mundo essa imagem de achados pleurais comuns no Covid-19. Acho que a gente não custa reforçar, né? Porque a gente pelo visto, nós vamos ver muito essas imagens. Comenta um pouquinho aí para a gente, mais uma vez, o que a gente tem aqui. Aí, o que chama a atenção dessa imagem é o discreto espessamento pleural e também tem um pequeno derrame pleural, né? Essa linhazinha preta aí, digamos, essa faixa preta aí é líquido, né? Essa Não é linha comum a gente ver hipoecóica ou isso, anecoica, né? É comum a anecoica. gente ver isso, no COVID, nos pacientes com Covid-19, não. Não, não é tão comum, não, você encontrar derrame pleural nos pacientes com COVID, principalmente derrames pleurais volumosos, né? Se tiver derrame pleural volumoso, provavelmente você deve pensar em alguma outra causa. Por exemplo, o paciente tinha uma insuficiência cardíaca que aí adquiriu o COVID e acabou descompensando. Ou às vezes até um derrame pleural pode apenas retratar um edema, um sequestro de líquido para o terceiro espaço, né, que eu acho que é o caso desse paciente aí, que esse derrame pleural é um derrame pleural pequeno, né, que a gente consegue ver por causa do ultrassom, por exemplo. O raio-x não viria um derrame pleural dessa monta aí. Eu queria deixar também aqui para os colegas anestesiologistas que já desde setembro de 2017, o Anesthesiology ele lançou um artigo de revisão para o ultrassom de pulmão point of care, através de uma metodologia chamada IAM, né, que é indicação, aquisição de imagem, interpretação e a tomada de decisão médica. Se você usar o seu leitor de QR Code, você vai conseguir ter acesso ao artigo. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui porque você vai ver nesse artigo que ele faz várias divisões de escaneamento. O mais importante é a gente sistematizar a nossa avaliação, o nosso exame radiológico. Mas essa área apresentada envolve 12 áreas, né, conforme a gente falou no começo, sendo 2 anteriores, né, superior e inferior, 2 laterais, superior e inferior, e 2 posteriores, superior e inferior. Assim, quando o paciente está em posição prona, por exemplo, você não vai virá-lo, né? Não vai retirar da posição prona para avaliar as zonas anteriores, né? Que Você essa vai área avaliar central apenas, aqui, né, um R, um L, exatamente, a gente avalia a área que apresentava o maior dano, que era posterior e lateral, e ele em posição prona eu já consigo visualizar. É isso? exatamente isso. Então, principalmente, eu vejo que principalmente para esses pacientes mais graves, o ultrassom vai trazer muitas informações à beira-leito, né? Vai facilitar muito o colega intensivista na tomada da decisão, né? Na hora de retomar a ventilação em posição habitual. Você que tem mais experiência com terapia intensiva, você acha que isso vai acontecer, Arthur? Pelo que eu conversei com os colegas italianos, espanhóis e chineses, assim, todo mundo vai usar o ultrassom porque é o que a gente vai ter na mão que vai ser mais fácil, né? Tanto que o professor Mike Stone, de Portland, ele fez uma proposta logo que começou esse boom, né, com o Covid, e que deu para ver que as alterações radiológicas elas vinham antes até mesmo do PCR. Ele propôs um sistema de triagem onde pegava o paciente com o quadro clínico, apresentava febre, tosse, fadiga, dispneia ou contato conhecido com Covid-19 ou retorno da área de alto risco. Lembrando que isso já praticamente a gente nem usa mais, porque nós já estamos num processo de contaminação comunitária, né? Então, o que ele fazia a proposta? Fazer o teste rápido para diagnosticar outras viroses que acometem
que nós estamos passando por elas, né, como o vírus sincicial respiratório, influenza, né, caso disponível, Até realizava o um próprio... PCR. Aqui no Nordeste, a gente está tendo um retorno de uma incidência do H1N1. H1N1. Alguns casos, onde se pensava que era o Covid, era, na verdade, H1N1. E uma das coisas importantes que ele coloca, que aí tanto vai servir para o H1N1 como o Covid, é a oximetria de pulso e o ultrassom de pulmão. Uma coisa muito interessante que a gente vai colocar aqui para o pessoal que ficou interessado, já é a nossa próxima discussão com a professora Antônia da Itália, onde eles falam, os próprios médicos de família, né, os médicos da atenção básica lá têm os aparelhos portáteis e eles fazem o ultrassom nos pacientes exatamente para ver isso aqui, ó. Como é que está a oximetria de pulso, né? Se a oximetria tá normal, o paciente não precisa de O2 suplementar e ele encontrou linha A presente, ele pode dizer, vai para casa, vai para quarentena, só procure o serviço de saúde se houver uma piora do quadro importante. Se esse paciente ele tem uma saturação normal, a oximetria está normal e já apresenta linhas B, em uma situação normal, esse paciente já ficava em observação no hospital 24, 48 horas. Mas nesse momento de pandemia, onde o sistema está superlotado, a gente não consegue receber esse paciente. Ele não precisa de oxigênio, ele precisa de observação. Então, ele recebe cuidados, né, e orientação um pouco mais de perto para a piora dos sintomas retornar ao hospital. Mas se ele chega no hospital já necessitando de oxigênio suplementar, né, já com oximetria baixa, esse paciente já tem uma indicação de internação. Então, o que acontece? Se ele tiver uma linha B presente, essas linhas B estão ficando mais confluentes, então eu vou ter que prestar mais atenção nesse paciente, dar melhor suporte na terapia respiratória dele e provavelmente, se esse achado já encontra consolidação, esse paciente vai precisar de ventilação mecânica, vai precisar de esforços dentro da UTI. Esse trabalho, na verdade, é uma sugestão, né, entre especialistas e que, na prática, foi o que o pessoal da Itália acabou utilizando no dia a dia dentro das próprias UTIs para avaliar desmame. Né? A única coisa que eu acrescentaria em relação a esse último trabalho que você mostrou aí, é que eu acho que se o paciente ele vai internar, ele tem indicação de internar, eu acho que todos eles deveriam ter uma tomografia de base, entendeu? Acho que o primeiro exame deveria ser uma tomografia, aí a partir daí você acompanharia pelo ultrassom. Exato. Essa tomografia que a gente fala é a tomografia inicial, né? Na imensa maioria das vezes, o paciente ele não chega já com indicação de intubação, né? Uhum. Geralmente, eles ficam alguns dias na oxigênio terapia, pelo menos é o que eu tenho observado, que obviamente depende da gravidade de cada caso, né? Mas, assim, pelo menos inicialmente, essa tomografia não seria um grande problema, essa tomografia inicial, para ter de base, entendeu? Uhum. Entendi. Até para descartar algumas outras eventuais patologias. Eu já vi aqui colega com tomografia clássica de edema agudo de pulmão, com descompensação de insuficiência cardíaca, né? Quando você tinha especialmente septal liso, tinha derrame pleural, e os achados tomográficos clássicos do edema agudo de pulmão, pessoas considerando a possibilidade de Covid, né? Devido à alta prevalência no momento agora, né? O que não exclui, né? Mas a sintomatologia do Covid para esse paciente pode vir assintomática, ele pode ser um Covid positivo e o achado ser da ICC. Né? Tudo isso tem que ser ponderado. Eu queria agradecer bastante a participação do meu amigo, meu colega, Dr. Francisco Júnior, né? Agradecer pela ajuda que ele está nos dando nesse momento para interpretar as imagens. E é essa mensagem, eu acho que eu deixo para o pessoal. Ensine, cuide, né? Não cuide só dos outros, cuide da gente também, né? E divulgue o conhecimento para que a gente consiga passar isso de uma forma mais branda, né? O menos dolorosa possível. E gostaria de pedir para o Dr. Francisco deixar, como radiologista, qual a mensagem que ele gostaria de deixar para os colegas das diversas especialidades que vão se deparar agora com isso.
Exatamente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade aí, Arthur. É um prazer aprender e dividir o conhecimento aí. E passar a mensagem principalmente para os colegas que vão estar no front aí, vão lidar no dia a dia com esses doentes, seja no pronto-socorro, seja na unidade de terapia intensiva. E falar que a nossa especialidade, né, a radiologia, ela vai tá lado a lado aí, para dar esse suporte inicial, para a gente fazer os exames juntos, né, para a gente tentar reduzir ao máximo essa curva de aprendizado aí, para quem ainda não tem tanta experiência em manusear ultrassom à beira-leito, né? A gente fica muito confortável, um pouco mais seguro de ouvir isso, que a gente sabe que nesse início da curva de aprendizagem, os radiologistas, assim foi comigo, assim foi com todo mundo que começa a mexer com ultrassom. Eu acho que todos os alunos que já passaram com a gente nos cursos de Point of Care, a gente reforça isso, eu sempre falo isso. O ultrassom você vai aprender mesmo quando você botar a mão na massa e praticar. E às vezes a gente não se sente confortável porque não tem um colega radiologista às vezes para te dizer a imagem está boa, não está, confia nela ou não confia. Eu acho que nesse momento inicial, onde muita gente vai estar nessa curva de aprendizagem, a proximidade com a equipe da radiologia vai ser importante para a gente, de grande apoio. Eu agradeço bastante, Francisco, pela sua participação e nós vamos nos ver ainda durante essa semana, né? Para Exatamente, se marcar, Deus quiser. preparar mais material para o pessoal. Tá bom? Exatamente. Valeu, Arthur. Obrigado. Boa Obrigado, noite. até mais, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.